Paz e luz, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seminário Teológico Luz Online, levando o melhor da teologia para você. Lembre-se de fazer as suas anotações, bem detalhada, com a letra bem legível, e não confusa, você é bem dividido, tá certo? Vamos agora para a metodologia científica. Metodologia científica. O que é metodologia científica? É uma matéria que fala sobre métodos, né? É uma disciplina vasta, mas o obreiro deve saber, ter uma noção de algumas técnicas. Você deve aprender como fazer uma carta de recomendação, uma carteira de membro, ficha ou cadastro de membro, um ofício às autoridades, uma carta de aplauso ou uma carta protesto. Então um obreiro, pastor, presbítero, ou que dirige uma igreja, um teólogo, ele tem que saber, por obrigação, além de saber fazer um casamento, fazer um velório, fazer um batizado, ele deve aprender a fazer carta de recomendação, documentação oficial. E essa documentação oficial não é muito difícil, são técnicas, basta você prestar atenção e você vai aprender. Vamos citar aqui daqui a pouquinho alguns exemplos de carta de recomendação, ofício, e você vai fazendo no seu caderno. Quando você terminar de fazer, copiar minhas palavras, você vai ter aí uma carta de recomendação bonitinha, que deve ser digitada, né? Se a igreja não tiver computador, mas hoje todas têm, né? Pode fazer a máquina de escrever, também fica bom. Vamos lá. Toda carta de recomendação, ofício ou qualquer outra coisa nesse estilo, neste ramo, deve ter começo, meio e fim. Em primeiro lugar, você deve ter cuidado com o português. O dicionário deve ser usado. No próprio computador tem dicionário. É só você colocar dicionário online. Aí aparece, você está com a dúvida numa palavra, se é com S, se é com X, se é com CH. Isso é comum, rapaz. Agora, o que fica feio é você não admitir que não sabe e colocar errado. Vamos dizer, uma carta para o prefeito da cidade. Você mandar uma carta com alguns erros de português, essa carta ela vai ser motivo de chacota. Ela vai ser motivo das pessoas zombarem da igreja. O pastor é burro, não sabe escrever. E todos nós sabemos que o português é uma língua muito difícil. O português é mais difícil do que o inglês. São muitas regrazinhas. Mas você fazendo a sua carta de recomendação, o aplauso, o protesto, você deve procurar ter sempre o nosso grande amigo, o pai dos burros, como é chamado, dicionário. Não é feio não, eu mesmo uso muito. Já escrevi 19 livros. E desses livros existem vários erros de português. Mas para editar, além de consultar uma professora de português, eu tive que, para não ficar feio, olhar essa palavra e esta outra palavra e essa junção, né? Isso é importante, viu? Principalmente nos tempos que nós estamos, onde as pessoas têm uma boa formação cultural. Antigamente não, era de burro, né? Então você, em primeiro lugar, deve ter cuidado com o português, como diz aqui a nossa apostila, né? Ter certeza, ver se é aquilo mesmo. Deve ter a data de emissão. Toda carta de ofício deve ter um timbre da igreja. Então, se não tiver um timbre, o que é um timbre? É aquela parte de cima. Igreja fulana de tal, igreja pentecostal, não sei de quê. Rua tal, tal, endereço, telefone tal. Aí algumas botam um símbolo, às vezes uma pombinha voando, às vezes um planeta, né? Aquilo ali chama-se timbre. E aqui deve ter um timbre. Se não tiver timbre, ou seja, se a sua igreja não tiver papel ofício já com timbre, ou no seu computador com timbre, para timbrar um papel ofício, você faz um timbre. Você bota a igreja fulana de tal, rua, né? Telefone, tal, endereço e a data. Bem, e depois do timbre, toda carta de ofício tem que ter um timbre, você tem que especificar bem o que você quer, né? No timbre deve ter a rua, o bairro, a cidade e o estado. Aí depois vem a saudação. Então, igreja, vamos colocar, né? Igreja Batista da Luz. Rua tal, 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 número tal, cidade tal. Estado tal, telefone 00 não sei que lá, tal, pronto. Aí vem embaixo, saudações. Está escrevendo aí, vamos fazer uma carta de ofício agora. Eu aqui na videoaula e você aí
no seu computador. Então você já colocou o nome da sua igreja e tal. Agora você bota o nome Saudações no meio. Vamos colocar alguns exemplos de carta ofício nas fotos. Então você dá uma olhadinha lá, depois você pode copiar tranquilamente. Vamos ver se a gente coloca em plena aula uma carta ofício. Então, saudações. Geralmente se usa isso no meio. Aí vem solicitação, aplauso, encostado do lado esquerdo da carta, bem embaixo. Então você tem que saber dividir. No caso, eu fiz aqui uma solicitação. Aí vem a primeira saudação, que é a paz de Cristo esteja em vossos corações. Cordialmente solicitamos ao chefe da Companhia de Trânsito da cidade de Campina Grande, Paraíba, a intervenção da rua Floriano Peixoto, centro da cidade, nas proximidades do número 800, junto a Telemar, nos próximos dias 5 e 6 do corrente mês, por motivo de uma grande mobilização evangelística neste local. Haverá uma grande mobilização e muitos ônibus vindos de diversas regiões. Estima-se que haverá um comparecimento da população próximo de 2.000 pessoas. Já estou colocando, né, direitinho para a Companhia de Trânsito de Campina Grande, no caso essa carta aqui, saber que vai ter muitos ônibus, que vai ter muita gente. Aí no final, parágrafo: gratos por vossa atenção e deferimento. Indeferimento não, deferimento. Ou pode usar para falar gratos por vossa atenção e cooperação. Fica melhor, né? Mas essas linguagens assim, profundas é bom em ofício. Pedimos a Deus que vos abençoe. A Igreja Batista da Luz, 27 de janeiro de 2010. Pronto, aí você pode ter, isso pode ser uma carta à prefeitura, é só mudar. Essa carta aqui é uma carta da Igreja Batista para a Companhia de Trânsito da cidade de Campina Grande. Está solicitando a intervenção de uma rua para uma grande cruzada evangelística. No caso dessa cruzada, deve ter uma carta para a Companhia de Trânsito, outra para a Prefeitura, outra para a Companhia de Trânsito da Prefeitura, que o CP traz do Estado. Aí tem que ter detalhes, quantas pessoas, previsão de quantas pessoas, data, né, início do evento e final. No caso aqui, faltou o início e o final. Mas isso aí você pode colocar na sua carta. Você aprendeu? Qualquer coisa, volta o vídeo. O bom da videoaula é porque você está assistindo, de repente você pode voltar o vídeo. Carta de recomendação. Aí lá vem, você coloca o timbre do mesmo jeito, no cabeçalho, timbre. A carta de recomendação, você coloca o nome carta de recomendação no meio da página. Carta de recomendação. Desce e começa. Venho através desta apresentar para quem possa interessar o irmão Joilson de Assis, identidade número tal. Residente na rua fulana de tal e cidade tal. Declaramos que o querido irmão está em plena comunhão com a nossa igreja e exerce com competência a sua obra ou trabalho. Que os amados recebam a ele como convém aos santos. Aqui é uma carta de recomendação. Aí no final tem que a graça de Cristo abunde em vosso coração hoje e sempre. A assinatura do pastor presidente da igreja e cuidado com a assinatura. Observação: tem pessoas que não sabem assinar. Não é feio não saber assinar, mas fica feio no ofício uma assinatura garrante, uma assinatura feia, aquela assinatura assim de pessoas que não sabem ler. Mas, irmão, eu tenho pouca leitura, não tem problema. Você pega um caderno e vai escrevendo seu nome 100 e 200 vezes. É muita coisa, mas aí você vai melhorando a sua letra. Toda vez que você vai fazendo, vai melhorando a sua letra. Você pode também pegar, né, letras e ficar imitando, como aquelas cartilhinhas para você imitar letras. E vai melhorar a sua letra. Principalmente se você for um pastor, fica muito feio uma letra feia na assinatura. Não é, às vezes é um garrancho, ninguém entende nada, mas é bonita. Agora aquela letra parada, né, lenta, isso fica muito feio. Então a assinatura é importante, né?
Esta carta, se ela for de transferência, deve ser mais detalhada. Então, essa aqui é uma carta de recomendação para uma pessoa que está indo de uma igreja para outra. Agora, se ela for uma carta de transferência, no lugar onde tem uma carta de recomendação, você bota a carta de transferência e detalha mais. Quando foi batizado, o que ele faz na igreja. Vamos continuar esse assunto? Vamos lá. Continuar o assunto.